Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tô falando baixinho porque o Isaac ainda tá dormindo. Tô aproveitando o soninho dele pra poder gravar o vídeo. E hoje, oficialmente, eu vou trazer o diário de gravidez do primeiro trimestre, sendo que nós já estamos no segundo, quase terceiro, ou exagero. Mas estamos no segundo trimestre já, mas eu não poderia deixar de vir. Por quê? Eu acho que o diário de gravidez vai ser bacana, porque eu vou conseguir me lembrar das coisas que eu senti. Na do Isaac, eu acho que se eu tivesse feito o diário de gravidez, eu ia me lembrar das coisas e talvez eu ia até descobrir essa gravidez antes. Mas eu não fiz, então eu não tinha por onde recorrer. Nessa eu quero fazer o diário de gravidez do primeiro trimestre, do segundo, do terceiro. Eu anotei algumas coisinhas para poder não esquecer de contar para vocês quais sintomas que eu tive, o que aconteceu. Quero muito deixar isso muito registrado porque foi uma surpresa muito grande, com muitos acontecimentos diferentes. E eu acho que tem uma gata querendo pular em mim aqui. Dá oi aqui, fala dá oi. Oi, pessoal, oi, pessoal. Acho válido demais por isso. Aconteceu muita coisa diferente nessa gravidez. Tanto que eu descobri ela, né, no terceiro mês já, vamos colocar assim. Então, acho que convém, tá bom? Mas antes de começar a gravar, antes de começar a falar tudo, quero pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu curtir, compartilha esse vídeo com alguma mãezinha, com alguma amiga que tá suspeitando, enfim, me ajudem a fazer com que o canal cresça, tá bom? Como todo mundo já sabe, ou se vocês não sabem ainda, eu vou deixar os vídeos aqui explicando mais ou menos como que eu descobri a gravidez, que eu descobri a gravidez no terceiro mês de gestação, enfim. Que eu menstruei no primeiro mês, eu acho que eu cheguei a comentar isso no primeiro vídeo. E eu quero poder falar isso, quero poder deixar registrado aqui, pra que se futuramente acontecer novamente, eu já ficar ligada. Por quê? Eu tinha certeza absoluta, primeiro, que eu não estava grávida. Eu tinha absoluta certeza de que eu não estava grávida. Segundo, quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha certeza absoluta que eu estava de 8 semanas. A minha médica, de acordo com a minha data da última menstruação, achou que eu estava com 10. Porém, eu estava com 13 semanas. Quando a gente fez a outra, eu quase caí para trás. Mas deixa eu explicar primeiro direitinho o que aconteceu. Em junho, eu tive a minha menstruação normalmente, a minha última menstruação normal. Veio 5 dias de menstruação, 5 dias de sangramento normalmente. E em julho, eu tive um pequeno sangramento. Então, estávamos aí, tive um sangramento de mais ou menos 2 dias. Então, eu estava crendo que a minha última menstruação foi em julho. Quando eu descobri a gravidez, que foi em agosto, eu descobri a gravidez dia 18 de agosto, como eu tive esse sangramento em julho, agosto, um mês antes, eu pensei, então provavelmente eu engravidei no mês de julho, né? E esse pequeno sangramento de 2 dias que eu tive foi a minha nidação, que a gente sabe que pode acontecer, né, de dar aquele sangramento um pouquinho, geralmente de 1 a 2 dias. Eu fiz as continhas lá, deu 8 semanas mais ou menos, que foi com essa nidação que foi que eu engravidei. Porém, de acordo com a data da minha última menstruação, que foi em junho, estava dando que eu estava com 10 semanas. Fui consultar, fiz todos os exames e aí estava próximo de fazer o exame já da translucência, que para quem não sabe tem que fazer entre 11 e 13 semanas. A minha médica me passou o pedido e aí, como eu estava tendo certeza que eu estava com 8 semanas, eu falei, ainda tá cedo para fazer, mas eu não vou arriscar. E o que eu vou fazer? Vou pedir ela um outro pedido e vou fazer um particular, porque tudo isso eu estou fazendo pelo SUS, tá? Vou fazer no particular e vou, para eu ter noção de quantas semanas eu tô certinho, para eu saber certinho quando que eu devo fazer a translucência no cal. Ok. Ela me deu o pedido de ultrassom, fui lá fazer o meu, fina e bela, fazer o meu ultrassom. Quando me chega no ultrassom, a médica me pergunta de quantas semanas eu achei que eu estava, falei que eu achei que estava de 8, expliquei pra ela por que eu estava fazendo ultrassom, e aí ela virou pra mim e falou assim, olha, a sua médica e você estão errados, você está com 13 semanas e 2 dias, deixa eu mostrar pra vocês, acho que é isso mesmo, 13 semanas e 2 dias aqui. E o bebê já estava um bebê formado. Olha que delícia, gente, que delícia. Mais lindo aqui a coluninha toda formada. Já estava a coisa mais linda, maravilhosa da vida. Tomei um susto, com certeza, tomei um susto. Mas foi básico. Aí, quando eu fui, aí ela me falou que eu estava com 13 semanas. Sentei e fui fazer o cálculo novamente. A menstruação que eu tive em junho
não foi uma menstruação, né? Porque a gente sabe que a gente só menstrua quando nós não estamos grávidas. Então, não foi uma menstruação, foi não sei o que. Eu ainda não, realmente não sei o que. Já perguntei minha médica, ela falou assim, acontece. Acontece do colo do útero não ter fechado todo, então ele descamou, tipo, só um pedaço. Eu não entendo. Eu ainda preciso estudar sobre para eu trazer direitinho aqui para vocês falando. Mas, realmente, algumas pessoas falam que é nidação, mas como eu tive, né, 2 sangramentos, e eu nunca ouvi falar de nidação de 5 dias, eu menstruei normalmente, eu sangrei normalmente os 5 dias, então assim, não sei. E aí, fora isso, tá, aí descobri, estava eu já com 13 semanas, se eu não me engano, equivale a já 4 meses, eu estava entrando no meu 4º mês, né? Vou deixar a tabelinha pra vocês aqui, pra vocês entenderem como que é a tabela que eu sigo. Basicamente era isso. Então, eu já estava com 13 semanas e 2 dias quando eu fui fazer, acreditando, crendo que eu estava de 8. Aí a médica já fez a translucência, já fez tudo direitinho, agora aguardando o próximo ultrassom. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui também outros sintomas que eu tive, por exemplo. Eu fiquei esse tempo todo sem saber que eu estava grávida. Eu descobri a gravidez com 11 semanas. Então, eu fiquei 11 semanas passando, né, tipo assim, grávida, passando mal, sem saber que eu estava grávida. Quais foram os sintomas que eu tive, que eu quero muito deixar aqui registrado. Porque se acontecer novamente, eu já acho que eu já vou estar mais esperta, sabe? Eu tive muita dor de gastrite. A minha gastrite, ela atacou, que nada melhorava. Eu até falei no outro vídeo que eu fiz, né? Tomei alguns remédios que eu já tenho o hábito de tomar, porque eu já tenho a gastrite atacada. Então, eu tomei o remédio. Mas não melhorava. Eu tomava Buscopan, tomava paracetamol, tomava tudo que vocês imaginar para melhorar a minha gastrite e ela não melhorava. Então eu tive uma gastrite e eu tinha gastrite muito forte. Era uma dor assim. A minha gastrite, quando ela ataca, já é uma dor muito forte. Mas geralmente eu sinto uma dor num dia e tipo dá, sei lá, 2 dias ela já acabou, aquela dor foi embora. Não, a minha era consecutiva. E eu não conseguia comer, consequentemente emagreci 8 quilos. Eu comecei a passar mal, se eu não me engano, no tempo que eu descobri a gravidez, em tudo, eu já tinha mais ou menos um mês que eu estava assim, ruim, com a crise de gastrite, acreditando que era a crise de gastrite, que nada melhorava a gastrite. Então eu tive muita dor de gastrite. E eu tinha aversão, eu não cheguei a fazer vômito, não cheguei a ter enjoo de vomitar, mas eu tinha aversão a alimentos que, por sinal, eu gosto. Então, por exemplo, um alimento, por exemplo, que até hoje eu não consigo pensar que meu estômago embrulha, é feijão tropeiro. Eu comi feijão tropeiro, e depois só de eu sentir, só do meu esposo falar de feijão tropeiro, porque ele gosta muito, o meu estômago embrulhava. Então, esses foram os sintomas que eu tive mais assim. Crise de gastrite forte e aversão a alguns alimentos. Eu não conseguia comer. Por exemplo, arroz e feijão, eu fazia a comida, eu não conseguia comer a comida. Tipo assim, sabe quando você não faz vômito, mas você tem certeza que se você comer, você vai fazer? Era esse sentimento que eu tinha, assim, eu não podia comer. Se eu comesse, eu ia passar mal, com certeza. E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa diferente. Igual eu falei, menstruei normalmente no primeiro mês, normalmente. No segundo mês eu tive esse sangramento que eu acreditei que era anidação e não era anidação, não sei o que é também, preciso descobrir. Cheguei a comentar com a minha médica, mas como a gente fez o ultrassom depois e estava tudo certinho, ela falou que poderia ter sido um descolamento de placenta, alguma coisa assim, mas que já, tipo assim, quando eu fiz o ultrassom já estava tudo ok, né? Não precisava se tivesse algum outro sangramento que era para eu voltar, mas que não tive mais, tá tudo normal. Então, basicamente, esses foram os sintomas. Tá. Um outro sintoma que eu tive, que eu cheguei a comentar até com uma amiga minha que já sabia que estava grávida, estava conversando comigo sobre grávida, era um corrimento branco. Eu tinha um corrimento branco, assim, constante, como se eu estivesse ovulando. Mas era como se a minha ovulação não passasse. E sabe só uma observação, uma curiosidade dessa gravidez também. Antes de eu menstruar em junho, né, a minha última menstruação, que é o sangramento que eu falei com vocês que eu tive, a minha menstruação estava atrasada, mas estava atrasada, né? Eu cheguei a comentar no outro vídeo, o meu ciclo, ele estava ficando muito grande. Então, eu cheguei a ter ciclo de 63 dias. Então, assim, quando ela atrasava e aí o ciclo estava 40 e poucos dias, eu já nem me importava muito, estava muito tranquila quanto a isso. E aí, antes dessa menstruação minha de junho chegar,
a minha mãe veio aqui em casa, do nada, gente, foi muito do nada, muito interessante. Ela chegou aqui em casa e ela falou assim: Lorenza, por que você está me escondendo que você está grávida? Eu falei assim, hã? Aí ela tá assim, por que vocês estão me escondendo? Não adianta me esconder as coisas. Vocês esquecem que eu sonho? A minha mãe, ela é dessas, né, que sonha com as coisas. Vocês esquecem que eu sonho? Eu sonhei que a Lorenza estava grávida. E ela tá grávida. Aí eu falei assim, mãe, eu não tô grávida, você tá doida? Ela falou assim, você tá grávida. E ela bateu o pé de que eu tava grávida, de que eu tava escondendo dela. Eu falei, mãe, eu não tô escondendo, eu não tô mentindo pra senhora, eu não tô grávida. Ela tá assim, então faz o teste que você vai descobrir. Obviamente, porque como ela já tem esse hábito de sonhar com as coisas e tudo, fui lá na farmácia, comprei. Eu vou deixar o teste pra vocês aqui. Gente, deu negativo. Se eu não me engano, eram 4 dias antes desse sangramento que eu tive. Deu negativo. Mandei foto pra ela, tá vendo, mãe? Não tô mentindo pra senhora. Tô falando pra senhora porque eu não tô grávida. E o mais engraçado é que eu engravidei exatamente nesse tempo aí, sabe? Tipo assim, eu já estava grávida, talvez o teste não pegou, né? Nesse teste não pegou, mas eu já estava grávida e a minha mãe já sabia. Muito interessante. Outra curiosidade é que eu me lembro que eu orei por isso. Uma blogueira que eu sigo, uma dessas meninas que a gente segue na internet, engravidou. E ela tava com um bebê novinho e engravidou. E eu lembro que gente, eu não entrei pro meu quarto secreto pra orar. Eu simplesmente comentei com Deus, assim, no seu pensamento. Sabe quando você comenta no seu pensamento? Nossa, Deus, o Senhor bem que podia me dar uma gravidez surpresa. Porque a do Isaac foi muito planejada. Então, assim, eu tinha quase certeza absoluta que eu tava grávida do Isaac. Foi muito, né? A gente planejou, a gente se organizou, a gente tudo direitinho. Então eu fiquei com aquele sentimento, tipo assim, nossa, como eu queria ter uma surpresa de uma gravidez, né? Como eu queria experimentar como que é ter certeza de que ia dar o negativo e olhar o teste e dar positivo. E aí eu comentei isso com Deus assim, ah, Deus, o Senhor bem que podia me dar uma gravidez. O Senhor bem que podia me dar uma gravidez de surpresa, né? E aí, gente, eu acho que Deus falou assim, o seu pedido, minha querida, é uma ordem. E aí ele não me deu só uma gravidez de surpresa, né? Ele me deu uma gravidez de descobrir surpresa, descobri um tempo depois. Porque assim, a descoberta da gravidez foi uma surpresa. Descobrir que eu já estava com 11 semanas foi outra surpresa. Eu falei que esse bebê, ele é um bebê surpresa, né? Ainda não sabemos o sexo. Eu acredito que é uma menina, meu marido agora tá batendo o pé que é um menino, então até isso vai ser uma surpresa também. E vamos lá. Gente, é isso, diário de gravidez do primeiro trimestre, é isso que eu queria contar essas curiosidades, queria contar os sintomas que eu tive, né, que são os sintomas que a gente acha que às vezes não é, por exemplo, crise de gastrite, por favor, né, nem é sintoma de gravidez, mas é sintoma de gravidez, a minha gastrite não passava, e eu lembro que do Isaac eu fiquei da mesma forma, eu ia direto pro Isaac no hospital tomar Buscopan na veia, que era a única coisa que melhorava a minha gastrite, tá? Então é isso. Mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, me ajudem a crescer. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!